Bom, vamos lá então dar início ao webinar. Já temos aqui bastantes pessoas aí à espera para darmos início. Portanto, quero começar por desejar um bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso webinar de Backups com Disaster Recovery. Para algumas pessoas que não me conhecem, a maior parte das pessoas que estão no webinar, já vi que tenho muita gente que me conhece. Para aqueles que não me conhecem, eu chamo-me Norberto Pinto, sou responsável pelo Departamento de Hardware e Engenharia Sistemas da Infos. Este webinar tem como objetivo demonstrar a solução da StorageCraft, comercializada pela Infos, e nesse sentido convidamos a própria StorageCraft a demonstrar esta solução. Ao longo deste webinar, como é normal, para aquelas pessoas que já estão, de certa forma, até habituadas a usar esta plataforma, ao longo, como eu dizia, portanto, ao longo do próprio webinar poderão ir colocando as questões que entendam que são necessárias. Portanto, para isso existe um estilo chat na plataforma, onde poderão colocar as respectivas questões e, a posterior, as mesmas serão respondidas. Como as pessoas mais importantes neste webinar não sou eu, são as pessoas da StorageCraft, o Vasco e o Sérgio, eu, sem demoras, vou-lhes passar a palavra para eles então darem início à apresentação. Vasco, bom dia. É aqui o nosso agradecimento, bom dia à Infos por este convite. Vamos dividir aqui a nossa apresentação em duas partes. Portanto, a primeira será uma parte um bocadinho mais teórica, portanto, de apresentar a StorageCraft. Vou ser muito breve, porque sei que não é propriamente para isso que cá estamos, mas uma parte um bocadinho com aqui uns 5 ou 6 slides que me parecem importantes, e depois vamos passar rapidamente à parte prática de demonstração. Portanto, e aquilo que eu gostava desde já de deixar muito claro é que, portanto, estamos a falar da nossa tecnologia e estamos a falar de uma solução de backup. Uma das coisas fundamentais na questão dos backups é a sua manutenção. Ou seja, nós temos muito claro que não basta ter uma ferramenta, não é uma solução que se faça um investimento uma vez só e, portanto, vai ficar a funcionar ad eterno. Tem que haver aqui um trabalho, um serviço de manutenção, de monitorização, de controle e também, e isto é já a primeira nota relevante que me parece que eu tenho que fazer, de testes. Ou seja, nada pode ser recuperado com 100% de certeza se não for testado com regularidade. E é aí que a Infos, de facto, aporta um valor muito grande à nossa tecnologia, porque, portanto, estamos a falar não só de tecnologia da StorageCraft, estamos a falar de um serviço de acompanhamento, de monitorização e de controle, portanto, dos backups. Tendo feito este preâmbulo, gosto sempre de começar também por apresentar a StorageCraft, e acho que nada melhor do que o nosso slogan, e aqui nem traduzi, para demonstrar qual é que é a nossa missão. Portanto, queremos que a StorageCraft seja o lugar onde os vossos dados estão sempre, em primeiro lugar, seguros, em segundo lugar, disponíveis e em terceiro lugar, otimizados. Portanto, a ordem pela qual estas coisas acontecem não é despiciante. Portanto, primeiro seguros, depois acessíveis e só, portanto, em terceiro lugar, otimizados. Algumas referências, portanto, vou passar aqui só 15 segundos. Seguramente conhecem aqui alguns logotipos que são referências por setores verticais. A Infos, como parceira, já com alguns anos e de experiência, portanto, seguramente terá muitas outras referências até mais próximas de vós para vos poder passar. Onde é que a StorageCraft desenvolve a sua atividade? Portanto, desde logo, portanto, na parte de backup e de disaster recovery, portanto, com os produtos tradicionais, o Shadow Protect SPX e o Shadow Save. Portanto, tem que o Shadow Protect SPX é uma solução de backup e disaster recovery, ou seja, para fazer backups on-premises, portanto, para ambientes pequenos e médios, portanto, na casa de dezenas de máquinas virtuais e físicas, portanto, um ambiente híbrido.
Temos uma solução para ambientes médios grandes, portanto, que será o Shadow Safe, onde estamos a falar de uma solução de backup, um backup appliance dedicado, em que a ideia será poder nos conectar a hosts, por exemplo, de VMware, e podermos aplicar políticas de backup a cada um deles. E aquilo que nos traz aqui hoje, que são os serviços cloud da StorageCraft. Ou seja, será um add-on tanto ao Shadow Protect SPX como ao Shadow Safe, na medida em que nos vai permitir deslocalizar os nossos backups, mas fazer muito mais do que isso. Ou seja, a ideia não é só simplesmente termos uma cópia dos nossos backups off-site. Aquilo que aportamos de muito interessante é a possibilidade de, em caso de desastre, e já vamos enumerar alguns dos desastres informáticos mais comuns, podermos virtualizar um servidor, ou em caso, de assim o ser, toda uma infraestrutura a partir do nosso data center e ficarmos lá a trabalhar no tempo que necessitarmos até restabelecermos os nossos serviços on-premises. Ou seja, dizer assim, tudo dentro da minha infraestrutura está impossível de ser recuperado. Neste momento, levantar a minha infraestrutura na cloud e ficar lá a trabalhar durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquilo que eu precisar até restabelecer os serviços. Um bocadinho à parte disto, temos depois outras duas soluções. Uma solução de storage, portanto um hardware físico, portanto estamos a falar de uma storage, como seja um equipamento que está desenhado já para um segmento médio-alto de mercado. Portanto, a ideia é podermos crescer à medida das nossas necessidades. Portanto, a storage chama-se OneSafe e a ideia é, portanto, tem dois conceitos, e deixo só aqui as notas, é quem tem preocupação com não poder perder dados, ou seja, integridade total dos dados, seja num ataque de ransomware, ou seja numa perda de discos, numa corrupção de dados, podermos sempre e em todas as situações poder recuperar essa informação e a escalabilidade, na medida em que se eu hoje posso ter 20 teras de dados, daqui por um ano se calhar já preciso de 30, de 40 e as soluções tradicionais obrigam-me a ter que reformular e pôr em causa investimentos que foram feitos mais ou menos recentemente e ter que refazer toda a minha infraestrutura. A ideia é, do nosso lado, nunca termos que refazer a nossa infraestrutura, desde 10 teras até mais de 1 petabyte, podermos simplesmente ir crescendo à medida dos desafios que nos são colocados. E uma solução muito específica que é o StorageCraft Cloud Backup para Office 365 ou G Suite. A Microsoft faz um trabalho muito bom na medida em que disponibiliza o Office 365 e, portanto, assegura uma série de redundâncias para permitir a sua disponibilidade, mas os dados continuam a ser responsabilidades dos clientes. Isto é importante que se tenha em conta. Portanto, aquilo que nós fazemos é backup aos dados que cada cliente tem no Office 365 e fazemos esse backup para uma outra plataforma na cloud. No caso, utilizamos a AWS da Amazon e a ideia é podermos fazer um arquivo de longa duração, porque a Microsoft mantém o histórico de backups durante 15 dias ou 30 dias, consoante os planos. Portanto, termos um arquivo de longa duração desses dados, se o utilizador sai da empresa, podermos ainda aceder aos seus dados. Mas vamos então voltar ao tema principal. Porque é que precisamos de ter cloud no nosso plano de recuperação de desastres? Ou seja, porque é que uma solução simplesmente dentro de portas, quer dizer, é importante, mas pode não ser suficiente. Que tipo de ameaças é que nós encontramos? Portanto, desde um erro humano, portanto, alguém que apagou inadvertidamente um ficheiro ou uma pasta com informação importante, uma falha de hardware, portanto, todos nós estamos sensíveis a isto, corrupção de dados, corrupção de software, desastres naturais, incêndios, inundações e algo que lamentavelmente tem vindo a crescer de forma exponencial nos últimos 5 anos, à volta disso, que são ataques de ransomware. Portanto, e atenção, ataques de ransomware são muito mediáticos quando atacam uns operadores de telecomunicações, mas se qualquer empresa, grande ou pequena, está vulnerável a este tipo de ataques, até porque, portanto, se as grandes empresas têm financiamento e orçamento dedicado apenas à parte de segurança informática, o que é facto é que as PMEs nem sempre
têm essa disponibilidade e, portanto, por maioria de razão, acabam por estar também mais vulneráveis a este tipo de ataques. Portanto, isto são algumas das ameaças, portanto, à integridade dos dados da nossa empresa. Outro ponto importante. Quanto é que custa um tempo de paragem? Ora bem, isto são alguns dados que eu gostava de partilhar convosco, apesar de serem basicamente transversais. Portanto, aquilo que podemos ver é que por cada hora de downtime, e isto são dados de empresas norte-americanas, portanto, valem o que valem e, portanto, na realidade portuguesa será mais ou menos aqui valores à volta disto, mas o que é importante reter, e estes dados isso permitem-nos perceber quer seja uma pequena empresa, quer seja uma média empresa, quer seja uma grande empresa, o que é facto é que dói a todos. Ou seja, 1 hora de downtime, independentemente da dimensão do meu negócio, é relevante. É relevante e, portanto, traduz-se em prejuízos. Quer seja por faltas de produtividade dos colaboradores, que, ao não terem acesso aos sistemas informáticos, estão basicamente a ser um custo para a empresa sem de traduzirem isso na produtividade habitual, quer seja pelo tempo que vamos levar a recuperar esses sistemas e que, portanto, se traduzem noutra perda e mais, até refazermos trabalho que já estava feito. Portanto, se eu quiser recuperar, fizer backups uma vez por dia apenas, e se tiver uma falha à 1 da tarde, o que é facto é que eu vou ter que refazer todo o trabalho que fiz, que já estive a fazer desde as 9 da manhã até à 1 da tarde. Portanto, estamos a incorrer duplamente em prejuízos. Isto já para não falar em prejuízos mais dificilmente tangíveis, como seja faturas, ou melhor, encomendas que são perdidas, dados expostos de clientes finais, portanto, há alguns prejuízos também a nível da própria imagem da empresa. A ideia da Storage Craft será diferenciar muito bem aquilo que são cópias de segurança da recuperação de desastre. Ou seja, se uma cópia de segurança é basicamente uma salvaguarda dos dados críticos da empresa, uma recuperação de desastre é algo muito diferente. É dizer assim, a minha infraestrutura informática falhou neste momento, quanto tempo é que eu vou levar até restabelecer esses serviços? Recuperação de desastre visa minimizar este período, até que, desde que, numa situação simples, o meu servidor avariou, até eu ter esse servidor novamente disponibilizado. E estes conceitos são muito importantes porque, quer dizer, uma cópia de segurança não é mais do que uma promessa de restore. Portanto, eu posso levar 1 hora, 4 horas ou um dia até conseguir restabelecer os serviços e, portanto, disaster recovery é podermos restabelecê-los rapidamente. As soluções da Storage Craft vão desde ambientes virtuais, dados não estruturados, servidores físicos, backups para uma storage local e aqui entramos então naquilo que são as opções para fazermos uma sincronização off-site. Podemos ter uma sincronização para uma segunda localização, que pode ser ou não do próprio servidor, do próprio cliente, e a possibilidade de fazermos um disaster recovery orquestrado com um simples clique. Ou seja, dizer assim, se a minha infraestrutura tem 3 servidores, eu ter previamente ao meu desastre já definido qual é que é o meu plano de recuperação. Ou seja, primeiro quero arrancar com o servidor 1, vou esperar 5 minutos e arranco com o servidor 2 e espero 2 minutos e arranco com o servidor 3, de forma a que este levantamento da minha infraestrutura seja orquestrado, ou seja, mediante as regras que eu tenho definido antecipadamente, ou seja, um plano de recuperação de desastre não se faz no momento em que temos uma falha. O plano de recuperação de desastre faz, lá está, antecipadamente, em que eu tenho definidos todos os procedimentos para poder levantar uma infraestrutura em caso de qualquer um destes ataques. Para já, faço uma pausa para, poderem colocar algumas questões. Gostava aqui de sublinhar aquilo que o Norberto já tinha dito. Portanto, acho que era mais importante até fazermos esta sessão um bocadinho mais interativa. Portanto, convido-os a, se tiverem alguma questão, poderem ir colocando aí na caixinha do chat.
para onde é que vamos fazer os nossos backups externamente? Portanto, tenho várias opções. Um escritório remoto, portanto, se a vossa empresa tem sede e filial, portanto, não percam essa oportunidade, portanto, para poderem fazer um backup local, mas colocarem-no também, sincronizarem-no regularmente para uma outra localização. Podem utilizar um prestador de serviços, portanto, como seja a Infos, em quem vocês confiam para vos dar assistência para fazer esse tipo de alojamento. E aí ninguém melhor do que o Norberto para poder falar sobre as alternativas que tem. Uma solução cloud, portanto, se vocês próprios já têm uma cloud privada, portanto, tida por vós, poderem sincronizar os backups também para aí, ou um provedor de Disaster Recovery as a Service, que é como quem diz, alguém que tenha uma infraestrutura, um data center preparado para este tipo de recuperação, ou seja, não ser simplesmente um mero alojamento de backups. Portanto, podemos olhar para a cloud como, com duas perspectivas, em que eu digo assim, ok, eu quero ter uma cópia de segurança na cloud, e aí o que eu vou fazer é pegar nos meus backups, enviá-los para a cloud e não estou preocupado com quanto tempo é que eu vou levar até restabelecer os meus serviços. Agora, se levar um dia, leva um dia. Se levar uma semana, leva uma semana. Mas eu tenho os meus dados de volta. Pronto, é uma opção. Naturalmente temos que estar cientes daquilo que pode significar. Portanto, que é a lentidão na recuperação. A recuperação apenas dos dados, ou seja, eu vou ter que refazer a minha infraestrutura, reinstalar provavelmente os meus servidores, fazer as configurações, instalar os softwares, todos os updates e só depois de preparar as máquinas é que eu vou poder importar os dados que são importantes portanto, pode haver aqui lugar a terem que pagar algumas taxas no momento da recuperação. Ou seja, dizer assim, no momento em que precisam de ir buscar os dados à vossa cloud, vão pagar por download. E isto é uma prática mais ou menos corrente na maioria dos provedores deste tipo de serviços de alojamento na cloud. Ou podem entender a cloud como um passinho um pouco mais à frente, ou seja, ser uma extensão do vosso negócio e dizer assim, tudo o que falhou dentro de portas, eu não tenho como recuperar rapidamente, utilizem uma cloud para arrancarem com a vossa infraestrutura temporariamente, não de forma definitiva, mas temporariamente, e aí poderem aceitar alguma degradação em termos de performance, ou seja, não vamos estar a falar de terem exatamente os mesmos servidores com a mesma capacidade de processamento na cloud e eventualmente até poderem fazer um ranking daquilo que são servidores críticos para o vosso negócio e servidores não críticos, e, portanto, definirem ali algumas máquinas que podem eventualmente estar excluídas até do próprio plano de recuperação de negócio. E algo que vos permita ser flexível, ou seja, poderem recuperar ficheiros, pastas, dados ou mesmo poderem virtualizar os vossos sistemas. Algumas perguntas que vos aconselho que possam recuperar ou que vos possam ajudar a tomar a decisão sobre qual destes modelos devem seguir. Portanto, se o vosso negócio é uma indústria regulamentada e, portanto, aí se têm certificados de ISOs de segurança, os 27001 e hoje em dia cada vez mais exigentes até para simplesmente o RGPD, portanto acaba por ser também bastante mais exigente em termos das normas que devem ser aplicadas e de terem os backups fora das próprias instalações, e dois conceitos fundamentais, ou seja, o conceito de RTO, Objetivo de Tempo de Recuperação, ou Recovery Time Objective, que significa dizer assim, o meu servidor falhou hoje às 10 horas e 26 minutos, quanto tempo é que o meu negócio suporta até recuperar aquele próprio servidor? Ou seja, dizer assim, para o meu negócio é suportável esperar 1 hora até ter aquele servidor novamente em produção. Se estivermos a falar de 2 horas, já implica prejuízos demasiado grandes. E, portanto, eu devo ajustar aquilo que são as minhas ferramentas e os meus serviços à volta deste objetivo. E, portanto, isto é algo que vocês devem olhar para o vosso negócio e fazer e dizerem aquilo que é tolerável em termos de tempo de recuperação, tempo de paragem dos vossos sistemas.
RTO, conceito muito importante. Um outro conceito muito importante é o RPO, ou seja, o objetivo de ponto de recuperação. Significa assim, quanto tempo de perda de dados é que é tolerável pela minha organização? Se eu perder os dados de 1 hora, em princípio, pode não ser crítico para a sobrevivência da minha organização, ou pelo menos não é uma perda que seja que não se consiga recuperar. Se estivermos a falar de 4 horas ou um dia de perda de dados, já pode ser um prejuízo demasiado grande para aquilo que o meu negócio quer suportar. Este objetivo de ponto de recuperação é relevante na medida em que vocês vão ter que ajustar as vossas rotinas a este objetivo de ponto de recuperação. Ou seja, não podem dizer assim, a minha empresa só suporta perdas de 1 hora de dados e fazerem backups uma vez por dia. Não faz sentido. Portanto, têm que estar os dois alinhados. Onde é que são armazenados os dados? Se é localmente, remotamente ou localmente e na cloud. E uma outra questão que é, e com isto vou terminar a minha intervenção, que é, não há forma de saber o objetivo de tempo de recuperação, ou seja, o RTO, sem fazer uma coisa, que é testar. E testar com regularidade. É dizer assim, vamos fazer um simulacro, não é preciso pararmos o servidor de produção, mas vamos dizer assim, ok, então vamos imaginar que agora o meu servidor falhou. Vamos testar quais é que são os procedimentos, as rotinas e quanto tempo é que eu vou levar até pôr o meu servidor novamente em produção. E isto é mensurável. Portanto, pegarem num cronómetro e verem quanto tempo é que levariam a recuperar. Se o vosso objetivo de tempo de recuperação não jogar com o tempo que vocês levaram a recuperar, então se calhar vão ter que fazer aí alguns ajustes no vosso plano de recuperação de desastre e fazer alguns investimentos de forma a conseguirem adequar as duas coisas, aquilo que é teórico com aquilo que se vê na prática. Se não têm nenhuma questão, vou passar àquilo que me parece que é o mais interessante para vocês, que é ver uma demo, e passo aqui a palavra ao meu colega Sérgio. Não sei se o Norberto, entretanto, tem alguma palavrinha que queira dizer ou posso passar diretamente para o Sérgio. Vasco, nós temos de facto aqui algumas questões que são questões pertinentes. Eu iria sugerir passarmos para o Sérgio e no final voltávamos às questões e eu colocava as questões e vocês, melhores do que eu sei algumas respostas, mas melhor do que vocês poderão, melhor do que eu digo, vocês poderão responder às mesmas, se concordarem com isso. Ok? Vamos a isso então. Muito bem. Não. Sérgio, vamos passar então para o... Ok, tá bom. Então, vamos ver praticamente como é que nós podemos implementar esta solução. E para simplificar as coisas, temos que pensar na solução. Para termos um disaster recovery completo, temos que pensar em dois componentes, duas secções. Para isso, precisamos de 2 softwares e precisamos de 2 destinos de backup. Um destino de backup localmente, onde um dos softwares vai fazer backup localmente, e outro destino de backup vai ser a cloud neste caso, onde a outra aplicação vai pegar neste backup e vai replicá-lo para o outro lado. Então, como é que é feita esta configuração? Primeiro, o software que vamos instalar vai ser o Shadow Protect SPX, que eu tenho aqui instalado. Neste caso já foi feito um backup e como conseguem ver aqui onde está a dizer Destination, ele está-me a fazer um backup localmente numa NAS na minha rede. Este backup vai ser o primeiro ponto de onde eu vou começar a fazer as recuperações. Recuperação de uma pasta, de um ficheiro, de uma base de dados ou da máquina na totalidade. Este vai ser o primeiro ponto. Quando este ponto e esta NAS localmente não está disponível porque foi atacada por ransomware, aconteceu problemas com os discos, foi uma falha de eletricidade e o PS não estava a funcionar corretamente, não foi protegido, qualquer coisa, queimou a motherboard, queimou a NAS. Não existe possibilidade de aceder e eu quero recuperar as coisas, então neste caso eu vou passar para fazer esta recuperação a partir do segundo destino, que neste caso é a cloud. Mas como é que estas imagens de backup passam para a cloud? Então, para isso, nós precisamos de um outro software, que neste caso é este Image Manager. E Image Manager, já a parte técnica, não vou entrar muito em detalhes técnicos, não é preciso instalar um Image Manager para cada Shadow Protect que temos.
para cada software de backup, um software Image Manager. Um único Image Manager pode gerir várias máquinas, dizemos assim, ou vários softwares, ou vários destinos de backup. Então, como é que nós fazemos? Neste Image Manager, a primeira coisa que vamos fazer, vamos adicionar estas pastas onde tenho os backups. Então, para isso, basta chegar aqui, dizemos onde temos os backups, // neste caso, o endereço IP, onde estão as imagens de backup, fazemos gravar e ele vai adicionar assim. Então, nós que dizemos, neste caso, dizemos ao Image Manager, ok, tu vais gerir estas imagens de backup, vais ser responsável para verificar e reverificar a integridade das imagens de backup, pegar nelas e replicá-las para a cloud. E para configurar esta replicação, também do ponto de vista técnico, não é nada complicado. Chegamos aqui onde diz criar uma replicação, dizemos que vamos replicar para a cloud. Se não temos nenhuma conta, adicionamos a conta da cloud. No meu caso, já tenho a conta, seleciono e vou dizer aqui qual é o tipo de cloud que eu quero. Cloud Premium, neste caso, fazer gravar e está feito. E neste caso, a aplicação vai começar a replicar as coisas para a cloud. Não vou fazer isto porque já tenho uma replicação feita aqui e este que me interessa. Então, como conseguem ver em termos de desenhar as coisas, eu preciso do Shadow Protect para fazer backup numa NAS local, preciso do Image Manager pegar neste backup localmente e replicá-lo para a cloud. Uma vez replicado a imagem de backup para a cloud, eu tenho aqui neste caso que eu consigo fazer aqui. Eu consigo fazer montes de coisas. Uma das coisas, por exemplo, eu consigo chegar aqui, simplesmente abrir o backup que eu tenho na cloud, consigo montar a imagem de backup neste caso e depois de montar a imagem de backup eu consigo recuperar uma pasta, um ficheirozinho diretamente a partir da cloud, se por acaso a imagem localmente ou a NAS localmente não está disponível. Mas isto, vamos dizer que não vai me trazer, dizemos assim, aquela parte do disaster recovery, porque a ideia de toda a nossa solução é para que rapidamente nós temos a infraestrutura outra vez a trabalhar quando acontece um problema. Então, recuperação de pasta ficheiro, eu chego aqui, browse, neste caso ele vai mostrar o volume que eu tenho, vou selecionar qual é a pasta, qual é o ficheirozinho que eu quero, por exemplo, chegar aqui na pasta do utilizador, chegar, por exemplo, na parte do desktop, e, neste caso, na parte do desktop, olha, recuperar, por exemplo, este software. Fazer aqui, create zip file, ele vai-me criar o zip file e, neste caso, para fazer download, ele vai-me pedir, neste caso, qual é a password da conta. Como consegue ver, existem várias passwords que eu tenho que colocar. Porquê? Porque a ideia é para nós, como fabricante, certificamos-nos que a pessoa certa que tem acesso e consegue fazer estas recuperações. Então, se eu colocar aqui a password, neste caso, se não me enganei na password, ele vai autorizar-me e vai começar o processo de download. Já está aqui o download, neste caso, e eu estou a fazer download desta imagem de backup. Uma vez acabado o download, vou fazer simplesmente unmount e está feito. Mas isso, como já disse no princípio, não é aquela parte que vai me permitir para ter um mínimo de downtime se aconteça um problema qualquer. E a nossa solução tem uma outra forma de permitir-nos rapidamente ter uma máquina virtual a trabalhar. Então, se eu clicar nesta parte na máquina e clicar aqui, no meu caso a máquina já arranquei, mas aparece aqui criar virtualização, vou criar no botão e quando vou fazer isso, quando a máquina vai arrancar, eu vou ter a máquina pronta a trabalhar na cloud. Neste caso, eu posso abrir qualquer aplicação, dizemos assim, aplicações de faturação, CRM, que for, qualquer aplicação eu consigo abrir, porque toda está cá. Toda a informação está como estava na hora quando foi feito este backup e replicado por aqui. E eu consigo pôr a empresa a trabalhar enquanto resolvo os problemas localmente, substituir hardware que está queimado, repor as coisas, fazer toda a infraestrutura novamente. E, neste caso, todo o pessoal vai trabalhar nesta máquina na cloud. E agora a questão vem como é que, do ponto de vista técnico, eu vou me conectar a esta máquina para poder trabalhar. Existem várias formas. Uma das formas, simplesmente eu posso aceder utilizando esta interface gráfica que é VNC, Web VNC, e chegar aqui e começar a trabalhar com a aplicação, abrir as aplicações que quero e trabalhar por aqui. Mas isso não vai me agradar muito, porque neste caso eu posso não conseguir imprimir, porque não tenho nenhum acesso à máquina, só consigo ver as coisas, consigo introduzir a informação, até consigo enviar por e-mail. O que eu tenho que fazer neste caso para
fazer uma integração correta, então eu tenho que ir na conta, neste caso, e este Infos vai na conta, e na parte de networking aqui, vai definir qual é o segmento de rede, neste caso da cloud, neste caso nós temos 172.16.220, depois disso, e existe possibilidade de adicionar um IP público, existe possibilidade depois de criar, neste caso, reservar endereços IPs fixos às máquinas, e também existe possibilidade de fazer mapeamento, ou dizemos assim, regras de firewall. Quando vem um pedido para uma porta qualquer, neste endereço público que eu vou escolher aqui, reencaminhar internamente para uma máquina que eu vou escolher, por exemplo, esta 3 aqui, e posso escolher qual é a porta e vou criar as regras. Esta é uma forma de fazer. Claro, esta do ponto de vista técnico, como já disse, e Infos é que vai fazer esta configuração. Uma outra forma também, que existe possibilidade de fazer, mesmo na parte de networking aqui, existe possibilidade de criar uma ligação VPN site to site. Isto significa conectar a vossa empresa diretamente para a cloud, utilizando o tipo de conexão IPsec. Isto significa que quando vocês vão abrir o vosso cliente, ou a vossa aplicação, ou a aplicação que querem, e a aplicação tem que conectar com o servidor, e o servidor não está localmente, em termos de não está localmente porque avariou, então as regras do roteamento vão enviar isto para o servidor que está na cloud, e vocês vão trabalhar como estando no mesmo sítio com o servidor. E este também é uma outra forma. E a terceira forma de fazer, neste caso, a conexão, pode-se usar uma VPN ou OpenVPN. Então, neste caso, cria-se o utilizador, chego aqui e vou dizer Maria, Pedro, e depende da empresa quantos utilizadores tem, vou instalar um cliente em cada máquina do utilizador, e quando acontece este problema, Info chega, arranca a máquina virtualmente, e cada utilizador simplesmente vai ter, como por exemplo, eu tenho aqui, vamos ver se tenho, não está aqui, mas posso mostrar neste caso onde está, vai ter um cliente assim, vai pôr a password conectar, e uma vez conectado vai começar a trabalhar na cloud. E este é tão simples para fazer toda a configuração e pôr toda a infraestrutura a trabalhar praticamente em poucos passos e sem perder muito tempo, dá para fazer isso. Mas, outra vez, como o Vasco disse, tudo isso tem que ser testado, porque em termos de configuração da rede tem que ser testado para ver, e este, claro, Infos vai fazer este trabalho para ter a certeza, quando acontecer esta desgraça, não começar a desvendar e encontrar, ok, se calhar fazemos assim, o assado, tudo tem que funcionar porque já foi testado, já foram definidas as regras e como é que se vai fazer este acesso na cloud. Uma outra coisa, muitas questões, as pessoas põem, ok, eu tenho a máquina virtual a trabalhar na cloud, e eu tenho feito o acesso para a máquina, e vamos dizer, eu trabalho 2 semanas na cloud. Vou colocar lá a informação, vou criar faturas, vou fazer no CRM, introduzir várias informações, tudo isso. Ok, e agora, passando 2 semanas, eu tenho os meus servidores de volta. Como é que eu consigo fazer a reposição? Ok, a nossa cloud permite fazer esta situação. Então, neste caso, o que se vai fazer? Chega-se, neste caso, onde estamos aqui, na própria conta, ok, máquina em causa, já tenho a máquina aberta aqui, ok, BMR, sim, e eu já pedi um BMR neste caso, e eu tenho que pedir um Bare Metal Restore, um fecheiro, e quando vou pedir este Bare Metal Restore, como eu já pedi e ele já está cá, está completo, se eu chegar, ok, porque eu pedi há muito tempo e já os dados foram eliminados. Mas, quando eu peço isso, ele fica disponível e eu vou fazer download desta imagem de backup da cloud, vou fazer download localmente e vou começar o restauro. Quando acabo de fazer o restauro da máquina utilizando o backup da cloud, o CD de recuperação tem uma funcionalidade que eu vou fazer. Chego aqui e vou desligar a máquina, e quando vou desligar a máquina, neste caso vou dizer take screenshot and destroy, e ela não está neste caso selecionada para real failover, mas se tiver esta opção aqui, ela vai fazer um backup de ela própria na cloud. E o CD de recuperação, depois de repor, dizemos assim, a informação massiva ou tudo que é maior, dizemos assim, o que eu faço? Eu vou destruir a máquina, vou fazer um screenshot e destruir a máquina, e a partir daquele CD de recuperação vou aceder à cloud e vou descarregar a última informação que foi feita.
Sim? E esta última informação vou acrescentar à minha máquina, neste caso, que estou a fazer a posição localmente, e uma vez concluído, eu tenho a máquina pronta a trabalhar de volta como estava ela quando estava na cloud. Sérgio, então, já agora aqui para interromper, aquilo que estamos a dizer é, e tornando isto um bocadinho mais, mais próximo da realidade dos participantes aqui do webinar, é se o meu servidor dentro de portas falhar, eu posso arrancar com o meu ERP, com o multi da Infos na cloud, a partir do último ponto de backup que eu tiver disponível, que será provavelmente de ontem à meia-noite ou do dia anterior, mas portanto selecionar o ponto no tempo que eu pretendo, arrancar com a máquina virtual e ficar a trabalhar no multi na cloud. Quando eu tiver, portanto, solicito este BMR Drive, que será basicamente a imagem do ponto de recuperação que eu quero fazer depois novamente do restauro, ou seja, fico lá a trabalhar hoje, amanhã e depois, chega sexta-feira ao final do dia, solicito este ponto de recuperação de forma a restabelecer os serviços novamente dentro de portas, portanto, nas instalações de cada um dos clientes, com todas as alterações que foram feitas desde hoje até sexta-feira. É isso? É isso mesmo. E a vantagem ainda é muito mais além do que isto, porque eu posso começar, neste caso, chegar aqui no Snapshot e começar a pedir o BMR, e esta imagem de backup que eu tenho guardada, e ele vai me enviar. Imaginemos que a imagem tem 1 tera de informação, que o download deste tera vai demorar, sei lá, vamos dizer, pior dos casos, um dia. Eu não significa que tenho que desligar a máquina virtual que está a trabalhar na cloud para fazer download e esperar um dia que ninguém trabalha. A pessoal continua a trabalhar na cloud no multi, e eu faço o download, começo o restauro, e quando acabei o restauro deste BMR, eu desligo a máquina da cloud e vou buscar só as alterações que foram feitas entretanto, para reduzir o tempo de downtime da máquina. Este é o objetivo de toda a nossa solução. O tempo de paragem ser mínimo possível. Muito bem, era isso mesmo que eu queria que ficasse resumido. Já da minha parte, em termos de demonstração, não quero massacrar mais com questões técnicas, onde se clica e como se faz e tudo isso. Agora podemos passar às questões. Muito bem. Sérgio e Vasco, já agora aproveitar para esclarecer aqui, como vocês sabem, nós tínhamos previsto inicialmente fazer esta demo já com o nosso ERP, portanto, ou com o Multi ou com o Maxi, termos aqui uma versão de demo da nossa solução. O Vasco, e muito bem, e agradecemos por isso, ter dado um enfoque especial aqui ao Multi. Nós optamos por não o fazer, porque neste webinar também estão pessoas que não são clientes do ERP, não são nossos clientes, portanto temos muito gosto que eles estejam a ouvir e a presenciar este webinar, e nesse sentido não quisemos fazê-lo desta maneira. Posteriormente, tenho muito gosto de ser contactado por cada dos nossos clientes, e eu próprio irei ter uma máquina de demo onde poderei demonstrar o multi a trabalhar na cloud. Portanto, eu sei que não é a mesma coisa de verem uma versão de demo, gostaria de ter a possibilidade em cada cliente fazer uma demonstração da sua própria solução. Isto é possível, demora mais tempo, mas, portanto, de qualquer forma, estou completamente disponível para podermos fazer essa demonstração. Eu já agora ia voltar então aqui à questão das questões. Ora, eu vou, portanto, as questões, Vasco e Sérgio, vejam quem é a pessoa mais indicada então para responder. Portanto, queria ver esta. O OneSafe disse que é um add-on. É necessário ter pelo menos um dos outros módulos? Não é um standalone? Não, o OneSafe é uma solução de storage, quer dizer, que não é propriamente o âmbito deste webinar. Portanto, o que é um add-on é
este módulo do Disaster Recovery na Cloud, portanto, aquilo que nós chamamos StorageCraft Cloud Services. Os Cloud Services funcionam única e exclusivamente com a solução Shadow Protect SPX ou Shadow Safe. Portanto, com as duas soluções de backups dentro de portas e, portanto, adicionando então este serviço de Cloud Services Disaster Recovery na Cloud. Muito bem. Eu iria avançar então para a segunda questão, que tem a ver com a questão de uma coisa que os clientes normalmente se preocupam muito, que é a qualidade do serviço da internet que têm instalado dentro das portas. Portanto, quando nós fazemos uma opção de backups externos para uma cloud, qual é a implicação desse nível de serviço? Portanto, em termos de upload, quais serão os valores mínimos para termos este serviço a poder funcionar? Ok, neste caso tudo depende também do tamanho da imagem de backup. Porque imaginemos o seguinte, claro, o full backup vai ser enviado e este pode demorar 1 dia, 2 dias, depende do tamanho. Depois os incrementais que vão ser enviados, normalmente o incremental é mais pequeno, porque o incremental só contém as alterações que foram feitas naquele dia. Se a velocidade do upload, vamos dizer que um cliente tem uma DSL a 4 megas e neste caso sabemos que o upload é 10% disso, são 400 capas, tudo depende, neste caso, não tanto da velocidade, mas do tamanho da imagem. Se a imagem tem alguns megas, ou 100 megas, ou 200 megas no final do dia, não há qualquer problema, porque Image Manager dá para configurar, neste caso, chegar aqui no Agent Settings, dá para configurar para fazer, no meu caso está a fazer a 11 PM, mas dá para, porque o meu backup o último backup é feito às 6, então eu configurei às 11, ele tem toda a noite até amanhã de manhã para fazer este envio. Se a imagem é pequenina, dá para fazer, mas imaginemos que temos um caso onde a velocidade da internet temos na mesma 400 capas de upload, mas alterações são tantas na máquinas que são feitas centenas de gigas, 500 gigas ou 600 gigas por dia. Logo, claro, neste caso, não vai ser possível a fazer este envio. Porquê? Porque a aplicação vai começar a fazer envio, mas quando vai concluir primeiro a imagem, ele já vai ter 2 ou 3 em fila de espera. Vai concluir a segunda, vai ter mais algumas em fila de espera. Não existe uma regra a dizer que, olha, tens que ter velocidade a partir do mega, a partir de 10 megas de upload, a partir disso. Temos que encontrar um equilíbrio entre o tamanho do backup que é feito e a velocidade que está a ser, neste caso, e existe na ligação da internet. Um outro ponto que eu gostava também de acrescentar é que a imagem base é que é normalmente o mais difícil de fazer o envio. A realidade é que portanto, nós temos uma alternativa a fazer este envio, este upload via net diretamente. Portanto, podemos solicitar o envio de um disco externo, portanto, numa caixa selada por transportadora, para as instalações do cliente, e aí depois fazemos o transporte físico desse disco externo até ao nosso data center. A realidade é que em Portugal nunca tivemos de necessidade de fazer este tipo de operação. Portanto, sempre conseguimos arranjar uma maneira de fazer este envio pela net. Mas lá está. Em algum caso que possa parecer um pouquinho mais sensível, coloquem-nos qual é que é o cenário, porque tipicamente o envio dos incrementais não costuma ser um problema. E em termos de Image Manager, vamos dizer que mesmo que o upload a velocidade está pequena e vamos dizer que o Image Manager não conseguiu enviar durante a noite toda a imagem de backup, o Image Manager não vai parar de dia, vai enviar de dia também, mesmo quando o pessoal está a trabalhar. Mas para isso, no próprio Image Manager pode-se ir a par da performance e podemos limitar a velocidade, dizemos, pode ser a capas neste caso, e dizemos, ok, limitar a 400 capas, se a velocidade é 400 capas, depois podemos dizer de segunda-feira até sexta-feira, quando começa a trabalhar das 9 da manhã até, neste caso,
6 da tarde, a velocidade vai ficar reduzida a 100 capas, para deixarmos, neste caso, alguma largura de banda para o pessoal poder trabalhar. E, neste caso, não vai implicar com o bom funcionamento da empresa e também o Image Manager vai fazer o seu trabalho 24 horas por dia. Durante a noite vai usar toda a largura de banda, durante o dia vamos limitar a uma determinada largura de banda. Ok, deixem-me já agora, há aqui mais uma questão que aí eu acho não, tenho a certeza, não são as pessoas da StorageCraft que podem responder, teremos que ser nós. Tem a ver com a possibilidade de haver mais do que um utilizador multi a aceder à VM que está na cloud. Evidentemente, sim, é possível. Inclusive, nós levantamos a máquina e podemos pôr um acesso remoto a essa máquina e, portanto, através de acessos remotos, nós podemos pôr os utilizadores a trabalhar no multi. Mas essas questões mais técnicas do lado do multi terão que ser colocadas, talvez, também à equipa da Infos e não aqui à questão da StorageCraft. E eu penso que nós, para já, não temos mais questões. Não sei se ficou toda a gente com as dúvidas esclarecidas. É a altura ideal, se tiverem mais alguma dúvida, colocarem-na, porque no fundo, Vasco, penso que estamos a chegar ao fim. Não tenho aqui mais questões. Vasco, Sérgio. Sim, quer dizer, aqui do nosso lado também acho que a ideia não era fazer aqui quer dizer, super exaustivo de tudo aquilo que podemos fazer, era basicamente para ficarem com uma ideia do tipo de ferramentas que existem ao dispor. Claro que cada cenário será um cenário diferente e agora acho que partindo desta base, não vamos entender isto como o final daquilo que é o nosso trabalho, agora provavelmente começa aí o vosso trabalho na Infos de analisar cenários de cada um dos clientes e mediante as suas necessidades, portanto depois deles próprios fazerem com a vossa ajuda uma análise daquilo que é o objetivo de ponto de recuperação e de tempo de recuperação, podermos definir aqui alguns cenários e em cada caso poderem aplicar a solução que melhor se adapta na sua realidade. Eu acho que o objetivo do webinar também está cumprido. Do nosso lado, mantemos aqui perfeitamente disponíveis para algum outro esclarecimento que seja necessário. Ok, Vasco, de facto não nos aparecem aqui mais questões e de facto acho que sim, acho que o caminho é este. Agora com calma trabalharemos todas as solicitações que os nossos clientes nos façam chegar. Temos muito gosto de trabalhar essas funções, de estudá-las e deixar também aqui uma nota aos clientes, é que a Infos já tem alguma experiência na parte do Shadow Protector. Esta é uma área, de facto, não é relativamente recente e, obviamente, nós temos todo o apoio da StorageCraft. O que é que eu quero dizer com isto? Se tiverem alguma questão em que queiram fazer alguma reunião mais alargada, obviamente o Vasco e o Sérgio também estarão disponíveis, como sempre estiveram, para nos ajudar junto desse projeto, podermos desenhar um melhor projeto para cada cliente. Resta-me agradecer a todos, em particular ao Sérgio e ao Vasco, por nos ajudarem a realizar este webinar, agradecer aos nossos clientes e fico desde já disponível para qualquer questão. Acho que se tiverem necessidade, temos muito gosto em voltar outra vez a este tema e ajudar-vos a segurar melhor a vossa informação. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado, bom dia também. Obrigado. Yeah.